Vamos falar sobre terapia nutricional. Para idosos mais debilitados, poderá haver necessidade de terapia nutricional, ou seja, oral, enteral ou parenteral. Essa é uma área de conhecimento essencial para o profissional da saúde que deseja lidar com idosos hospitalizados ou acamados em casa, principalmente. A suplementação oral é uma estratégia recomendada para manter ou melhorar o estado nutricional e sobrevida dos idosos desnutridos ou com risco de ficarem desnutridos, por meio do aumento da oferta de energia, proteína e micronutrientes. Em idosos fragilizados, ou seja, com prejuízo de suas capacidades físicas, mentais, psicológicas e ou sociais, bem como em pacientes com depressão ou demência, em sua fase inicial ou moderada, a suplementação oral pode assegurar o fornecimento de energia e nutrientes. No caso de idosos submetidos a cirurgias ortopédicas, a suplementação oral pode reduzir as complicações pós-operatórias, como a perda de peso. Nesse sentido, as complicações pós-operatórias são debilitantes e podem levar o paciente à morte. Idosos com depressão podem se beneficiar com o uso de terapia nutricional enteral, pois ela auxilia na superação da fase anoréxica grave e da falta de motivação, que comumente evolui com a perda de peso. Em idosos com demência, a terapia nutricional enteral, da mesma forma que a terapia nutricional oral, tem a função de otimizar o estado nutricional do idoso. A escolha pela terapia nutricional oral ou enteral deve estar baseada na individualidade do idoso. Idosos com disfagia grave de origem neurológica devem iniciar a terapia nutricional enteral tão logo o seu recebimento seja viável. É preferível que os idosos com disfagia grave de origem neurológica recebam a terapia nutricional enteral por gastronomia endoscópica percutânea, pois essa via está associada com menos falhas de tratamento e melhora do estado nutricional, além de ser recomendado quando a terapia nutricional enteral durar mais que 3 ou 4 semanas. Conforme o documento Terapia Nutricional Domiciliar, de autoria da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral e da Associação Brasileira de Nutrologia de 2011, a terapia nutricional domiciliar é definida como assistência clínica e nutricional, oral, enteral e ou parenteral, ao paciente em seu domicílio com o objetivo de manter ou recuperar a saúde, a funcionalidade e a comodidade do paciente. É importante ressaltar que a terapia nutricional domiciliar depende da atuação integrada de uma equipe multiprofissional de terapia nutricional composta por médico, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico. Nesse caso, quais são os requisitos mínimos para a aprovação da terapia nutricional domiciliar? Segundo a Diretriz de Terapia Nutricional Domiciliar de 2011, a aprovação da terapia domiciliar depende pelo menos de uma tríade de fatores: paciente, cuidador e ambiente domiciliar. Assim, o paciente deve apresentar estabilidade hemodinâmica e metabólica. Cabe lembrar que uma fonte pagadora, quer seja pública ou privada, deverá custear os procedimentos previstos para a terapia nutricional domiciliar. É imprescindível que o paciente e os familiares sejam esclarecidos sobre questões acerca de terapia nutricional domiciliar, tais como indicações da terapia e suas vantagens e desvantagens, entre outros. No caso de o cuidador ser um membro da família, seu treinamento deve ser iniciado no hospital e continuar no domicílio, até que o familiar sinta-se competente para responsabilizar pela rotina de cuidados. Pacientes encaminhados de ambulatórios, consultórios ou clínicas médicas para a terapia nutricional domiciliar, sem hospitalização prévia, também devem ser preparados adequadamente para se adaptar ao novo estilo de vida. Para que o paciente, familiar ou cuidador sejam bem treinados em relação à rotina de cuidados ligados à alimentação, as orientações devem ser claras e precisas, conforme o seu grau de escolaridade. Paciente, familiares e ou cuidadores envolvidos com a administração terapia nutricional enteral domiciliar devem ser instruídos sobre vários aspectos como compra, armazenagem, manipulação e preparo de fórmulas, medicamentos, cuidados com o acesso enteral,
cuidados para a prevenção de deslocamento e obstrução da sonda enteral, entre outros. Já o treinamento dos pacientes, familiares e ou cuidadores que administram a terapia nutricional parental domiciliar envolve especialmente técnica de asepsia, acesso aos catéteres implantáveis, se for o caso, preparação e administração de fórmulas parentais, certificação da dieta prescrita versus administrada e reconhecimento de complicações, em especial de distúrbios metabólicos. A terapia nutricional enteral domiciliar é indicada para os pacientes com trato gastrointestinal funcionante e que apresentam condições estruturais e funcionais que contraindicam a ingestão oral de alimentos, enquanto a terapia nutricional parental domiciliar é indicada para pacientes com trato gastrointestinal não funcionante. O uso de suplementos orais no domicílio visa a promoção do estado nutricional do idoso, por meio do fornecimento adequado de energia e nutrientes, da mesma forma que o uso de suplementos orais no hospital. Desnutrição, disfagia, doença inflamatória, intestinal, enfermidades múltiplas, neuropatia, queimadura, quimioterapia e radioterapia são condições que normalmente cursam com indicação de terapia nutricional enteral em domicílio. Cabe lembrar que a indicação da terapia nutricional parental em domicílio é desafiadora, visto o seu alto custo. Nesse caso, o custo-benefício da implantação da terapia nutricional parental em domicílio deve ser bem avaliado e preciso.